Então, dando continuidade à leitura aqui do MCASP, certo? Nona edição. A última vez eu parei na página 73, no item A, eu li esse item aqui. Então, o título, só voltando aqui ao título, né? Trata sobre remuneração de depósitos bancários. Estou dando continuidade. Por meio do desdobramento da natureza de receita, remuneração de depósitos bancários ou remuneração de depósitos bancários, codificação a partir de 2022. Se o ente utiliza o mecanismo da destinação de recursos, também conhecido como fonte de recursos, a informação da destinação associada à natureza de receita, remuneração de depósitos bancários ou remuneração de depósitos bancários, codificação a partir de 2022, possibilita a identificação da remuneração dos diversos recursos vinculados, separados nas respectivas destinações. Para este ente, é necessário desdobrar as respectivas naturezas da receita para se obter a informação da remuneração dos recursos vinculados, uma vez que a conta de receita realizada estaria detalhada por vinculação. Salienta-se que, se a legislação obriga a vinculação da remuneração dos depósitos bancários a determinada finalidade, a contabilidade deve evidenciar as diferentes vinculações dessas remunerações. A forma de se evidenciar é de escolha do ente público. Receita orçamentária por baixa de dívida ativa escrita. O recebimento de dívida ativa corresponde a uma receita, pela ótica orçamentária, com simultânea baixa contábil do crédito registrado anteriormente no ativo, sob a ótica patrimonial. As formas de recebimento da dívida ativa são definidas em lei, destacando-se o recebimento em espécie e o recebimento na forma de bens, tanto pela adjudicação quanto pela dação em pagamento, sendo que o recebimento na forma de bens também poderá corresponder a uma receita orçamentária no momento do recebimento do bem, efetuando-se o registro da execução orçamentária da despesa com a sua aquisição, mesmo que não tenha havido fluxo financeiro. Esse procedimento permite a observância da legislação quanto à destinação dos recursos recebidos de dívida ativa. Observe-se que, mesmo que não se efetue a execução orçamentária da receita e da despesa decorrente desses procedimentos, a administração deve propiciar os meios para que a destinação dos recursos recebidos em dívida ativa, mesmo que na forma de bens, seja garantida. Atenção! O registro das receitas orçamentárias, oriundas do recebimento da dívida ativa, deve ser discriminado em contas contábeis de acordo com a natureza do crédito original. Também devem ser classificados, em classificações específicas, os recebimentos referentes a multas, juros e outros encargos. Lançamentos. Seguem os registros contábeis da baixa por recebimento do principal no órgão competente para inscrição. Na conta patrimonial, vai se debitar caixas e equivalentes de caixas em moeda nacional e vai se creditar créditos a longo prazo. Na conta orçamentária, debita-se receitas a realizar e credita receita realizada. Na conta de controle, debita controle da disponibilidade de recursos e credita disponibilidade por destinação de recursos, DDR. Transações intra-orçamentárias e descentralizações. A Portaria Conjunta STN-SOF 338 de 2006 definiu como intra-orçamentárias
As operações que resultem de despesas de órgão, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais, dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamentos de impostos, taxas e contribuições, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal, dependente ou outra entidade constante desses orçamentos no âmbito da mesma esfera de governo. O referido normativo incluiu no anexo 1 da Portaria Conjunta STN-SOF número 163 de 2001 as classificações em nível de categoria econômica destinadas ao registro das receitas decorrente de operações intraorçamentárias. Além disso, a Portaria Conjunta do STN-SOF 688 de 2005 já havia incluído no anexo 2 da Portaria Conjunta 163 de 2001 do STN-SOF a modalidade de aplicação 91, aplicação direta, decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, apresentando a mesma definição utilizada na Portaria Conjunta do STN-SOF 338 de 2006. Despesas de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais, dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos no âmbito da mesma esfera de governo. A Portaria Conjunta do STN-SOF 688 de 2005 definiu também que a modalidade de aplicação 91 não se aplica a descentralizações de crédito orçamentário efetuadas no âmbito do respectivo ente da federação, para execução de ações de responsabilidade do órgão, fundo ou entidade descentralizadora. Atualmente, a Portaria Conjunta do STN-SOF 163 de 2001 apresenta a forma de classificação das receitas intraorçamentárias conforme descrição a seguir. Artigo 2º. A natureza da receita intraorçamentária deve ser constituída substituindo-se o dígito referente às categorias econômicas 1 ou 2 pelos dígitos 7, se a receita intraorçamentária corrente, ou 8, se a receita intraorçamentária de capital, mantendo-se o restante da codificação. Já para a classificação das despesas intraorçamentárias, a forma de classificação consta no anexo 2 da Portaria Conjunta do STN-SOF 163 de 2001, transcritos a seguir. Anexo 2. Natureza da despesa. 2. Dos conceitos e especificações. C. Modalidade de aplicação. 91. Aplicação direta, decorrente de operações entre órgãos, fundos e entidades, integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Com base no disposto na legislação, deve ocorrer o registro de receita e despesa intraorçamentárias quando envolver aquisição de materiais, bens e serviços ou pagamento de impostos, taxas e contribuições entre órgãos, fundos e entidades que integram o mesmo orçamento fiscal e da Seguridade Social. Alguns exemplos são contratação de empresa estatal dependente e demais entidades que integram
que integram o orçamento fiscal e da Seguridade Social para publicações em diário oficial, para prestação de serviços de treinamento, realização de concursos públicos ou para fornecimento de bens. Reconhecimento de contribuições patronais ao RPPS, aportes mensais com valores pré-estabelecidos definidos em plano de amortização, instituído para o equacionamento do déficit atual do RPPS. Recolhimento de contribuições patronais ao RGPS pelas empresas estatais da União. Recolhimento de tributos do próprio ente por empresas estatais dependentes. Assim, ocorre despesa intraorçamentária quando o Ministério da Saúde, órgão integrante do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União, apropria uma obrigação com a imprensa oficial que também pertence ao orçamento fiscal e da Seguridade Social da União. Observa-se que, no momento da apropriação da obrigação, ocorre uma despesa intraorçamentária do Ministério da Saúde. E no momento do recebimento, pela imprensa oficial, ocorre uma receita intraorçamentária. Portanto, ocorrendo uma despesa intraorçamentária, obrigatoriamente ocorrerá uma receita intraorçamentária em órgão integrante do orçamento fiscal e Seguridade Social, mas em virtude de a despesa ser reconhecida no momento da apropriação e a receita no momento da arrecadação, os registros poderão não ocorrer no mesmo momento. Por outro lado, não deve ocorrer o registro de receita e despesa intraorçamentárias nas descentralizações financeiras para execução do orçamento, inclusive nas descentralizações de créditos orçamentários efetuados no âmbito do respectivo ente da federação para execução de ações de responsabilidade do órgão, fundo ou entidade descentralizadoras. São exemplos: repasses financeiros em duodécimos aos órgãos dos poderes legislativo, judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias desses órgãos. Repasses financeiros ao RPPS destinados à cobertura de insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários e demais descentralizações financeiras para execução do orçamento. As descentralizações de créditos são utilizadas para execução de ações de responsabilidade do órgão, fundo ou entidade descentralizadora, efetuadas no âmbito do respectivo ente da federação. Assim, as descentralizações de créditos orçamentários ocorrem quando for efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações institucionais, funcionais, programáticas e econômicas, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária. Quando a descentralização envolve unidades gestoras de um mesmo órgão, tem-se a descentralização interna, também chamada de provisão. Se, porventura, a movimentação de crédito ocorrer entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estruturas diferentes, dar-se-á uma descentralização externa, também denominada de destaque. Na descentralização, as dotações serão empregadas obrigatoriamente e integralmente na consecução do objeto previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitada fielmente a classificação funcional e por programas. Portanto, a execução da despesa orçamentária será realizada
por outro órgão ou entidade.